O blog é cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET GDF, trazem hoje o jornalista e diretor do site operamundi.com.br, Breno Altman. Breno Altman é também conhecido polemista e analista da cena política brasileira e também latino-americana. Então, Breno, é um prazer ter aqui conosco. Prazer é todo meu. Ok. E aqui o blog, assim como a TV Cidade Livre, está sempre à disposição, né? Não só sua, como de todos aqueles brasileiros, pensadores, analistas, né? E, de uma maneira geral, dos nossos telespectadores e internautas, né? Porque nós também transmitimos através do YouTube. Então, Breno, eu gostaria de começar a nossa entrevista indagando você sobre um de seus últimos artigos, em que você fala que o PSDB decidiu como que ingressar no caminho do golpe, né? Quer dizer, do golpismo, da defesa, da derrubada, mais especificamente, da presidenta Dilma. O que eu acho que ocorre hoje com a direita brasileira, e especialmente com o PSDB, que é o principal partido desse setor político, é uma mudança de estratégia. Após as eleições de 2006 e 2010, a opção que eles adotaram foi de, dentro do jogo democrático normal, dentro de situações constitucionais adequadas, travar a disputa política, acumular força para as seguintes eleições. Não é o que está se passando agora. Esse bloco conservador ou neoconservador, ele se empenha numa estratégia de sabotagem e desestabilização do governo Dilma, ampara nas suas fileiras setores de ultradireita que predicam, inclusive, ainda que não seja a opinião do PSDB, mas eles se aliam com setores que predicam o retorno à intervenção militar e tem como objetivo, se tiverem força para isso, o impedimento da presidente Dilma Rousseff e a interrupção do seu mandato por uma via não democrática. Pois é. Essa questão toda de PSDB faz muito lembrar a velha UDN, né? Claro. A UDN, né, lacerdista, a UDN golpista de antes de 64 e que matou Getúlio e depois derrubou Jango. Ela dizia, inclusive, você cita também nesse seu artigo, que o presidente que foi eleito, no caso da época, não se chamava nem de esquerda, mas era dos farguistas, né, os governistas de Vargas e tal, eles não poderiam, primeiro, não poderiam ganhar, né? Quer dizer, ou ganha, se ganhar, nós atropelamos através do tapetão. Se ganhar, não pode governar. E se governar, tem que cair. Bom, esse mote funcionou muito bem até o golpe de Estado, né? Quer dizer, foi o golpe cívico-militar, e principalmente militar, mas também empresarial, que derrubou o presidente João Goulart. Você, nesse mesmo artigo e nas suas análises, você também faz ver, examina essa situação de hoje, que é bem diferente do Brasil. Claro. Né? Naquela época, as forças populares não estavam organizadas, né? Nem tinha esse invólucro, digamos assim, latino-americano, que já evitou, né, certos golpes de Estado, como o Evo Morales, o Eduardo Correia, e também tornou muito difícil o golpe que acabou acontecendo tanto no Paraguai quanto lá em Honduras. Eu sei que você é um analista assim, muito bom, muito profundo dessa política latino-americana e da política nacional de uma forma geral. Você acha possível apesar dessa agressão que está sendo feita às instituições, é possível que esse golpe chegue a ser culminado? Olha, vamos primeiro fazer uma diferenciação com situações históricas, com situações políticas anteriores. Quando se falava em golpe de Estado, 54, 64, essas situações às quais você se referiu, durante o governo Getúlio Vargas, durante o governo João Goulart, havia uma identidade entre golpe e intervenção militar, ou seja, o instrumento anticonstitucional por natureza era a intervenção militar. Isso foi verdadeiro no Brasil, e em seguida foi verdadeiro na Argentina, no Uruguai, no Chile, num conjunto importante de países
da América do Sul e da América Central. Não é mais este o instrumento anticonstitucional disponível. Hoje, e isso é uma tradição inaugurada curiosamente pelo presidente Alberto Fujimori, no Peru, ainda que você possa encontrar certa semelhança já com o governo uruguaio do Bordaberry em 73, o objetivo é buscar, para efeito inclusive de reconhecimento internacional e para evitar a radicalização de tensões e resistências, o objetivo é buscar uma saída constitucional para essa estratégia golpista. No caso do Paraguai... Seria não constitucional, legalista, no caso, né? Dentro dos marcos formais da Constituição, para uma intervenção golpista. No Paraguai, foi uma decisão parlamentar. Em Honduras, foi uma decisão judicial. Judicial, mas sustentada pelos militares. Claro. Os militares funcionam... Preso o presidente. Claro, o exercício da força, que era direto em situações golpistas do passado, passa a ser indireto neste momento. Quer dizer, ele é a salvaguarda de uma operação aparentemente constitucional. É um novo modelo de desestabilização de governos democráticos. Pode vir a acontecer isso aqui no Brasil? Isso depende de condições políticas e jurídicas. O esforço do comando da oposição de direita aqui no Brasil, me parece, é nessa direção. De criar as condições políticas e jurídicas para interromper o mandato da presidente Dilma Rousseff. Se isso será feito por uma decisão nos planos de quem conduz essa estratégia, se a saída para isso é pela via da Corte Suprema, ou se é por uma decisão do Congresso, onde sabidamente o PT e a esquerda são minoritários, isso é um jogo não jogado. O que importa a gente identificar, me parece, é qual é o núcleo fundamental da estratégia desse bloco neoconservador, que é de sabotagem, de desestabilização, eu não tenho dúvidas. O que deveria obrigar o PT e o governo a repensar sua própria estratégia. Pois é, você também fala na questão do PT, né, de se reestruturar, né, de se refazer. Você fala até para eliminar o que você chama de quinta coluna, né, lá dentro do PT, que é aquele pessoal que não está justamente com os movimentos sociais, nem com a aspiração nacional e latino-americana da integração e da economia com a inclusão, né, social e crescimento autônomo. Você, por exemplo, você acha que há essas condições objetivas para esse tipo de golpe suave, golpe de segunda ou terceira geração, como se costuma falar, né? Olha, elas não estão dadas, essas condições. O que nós estamos vivendo nessa conjuntura pós-eleitoral é o esforço por parte do bloco de direita de criar essas condições. O PT tem que repensar sua estratégia em relação a essa situação. O PT pode se beneficiar durante 12 anos de um certo comportamento da direita, muito tradicional aqui desde o fim da ditadura, que era todas as forças políticas corriam para o meio campo, corriam para o centro. Por que corriam para o centro? Porque a direita estava muito desmoralizada no Brasil depois da ditadura e depois do governo Collor. Então ela buscava, para poder implantar o seu programa, ela buscava uma aparência de centro-esquerda. Não é à toa que o candidato que a direita vai buscar para recompor sua hegemonia no Estado brasileiro é o Fernando Henrique em 94. Ela não podia apresentar uma candidatura com cara própria, ela não podia apresentar um programa próprio, ela não podia apresentar e não tinha um partido com legitimidade própria, com uma narrativa de direita. Então a direita precisava se esconder no centro. Isso criou uma situação, quando o presidente Lula vence em 2002 e toma posse em 2003, curiosamente favorável ao PT, ou seja, o ambiente era de baixa densidade política e ideológica. As reformas que o governo Lula foi implantando, que eram reformas, vamos assim, não estruturais, elas tinham um ambiente de baixa resistência. A direita se deu conta, depois dessas eleições, que esse ambiente de baixa resistência ajuda o PT. E que ela precisa criar um ambiente de alta densidade política e ideológica. Ela precisa fazer aquilo que se chama de enfrentamento. Ou seja, quanto maior a polarização, mais chances a direita teria, teoricamente, de retirar credibilidade do projeto petista, da presidente Dilma, do ex-presidente Lula. E o PT agora precisa repensar sua estratégia em função da nova estratégia da direita. É possível o PT continuar com uma estratégia
também de baixa densidade política ideológica, sem fazer na sociedade uma disputa clara de valores e ideias, sem mobilizar as forças populares, sem se apoiar nos movimentos sociais, sem fazer a disputa militante, sem fazer a disputa política nas ruas? Pois é, isso é que eu queria saber. Você, como analista político, logicamente, né, que vê todo esse noticiário, né, e todas as reações, tanto do governo quanto da oposição, como é que está se comportando o PT, que, a meu ver, está um pouco acomodado com essa situação, né? A gente vê muita agressão, muita gente na rua. Claro, não tem gente realmente. Naquela última manifestação de São Paulo, deste último domingo, anunciaram, né, o próprio Aécio chegou a anunciar em vídeo, né, que seria muito importante a população comparecer. O Pedro Simon também está nesse golpismo aí. E chega lá, não aparece ninguém, tem 2.000 pessoas. E o Lobão, que é uma espécie de novo chefe aí, né? Símbolo. Pois é. Ele, o cantor Lobão, agora escritor Lobão e ativista Lobão, ele foi para lá para a manifestação, protestou porque lá estava um grupo do pessoal do Bolsonaro, né, pedindo um golpe de Estado. Claro. E, aliás, é a segunda vez que ele sai dessas manifestações, mas está sempre à frente delas. Então, como é que você vê a posição agora do governo? O que você acha que o governo deve fazer em termos práticos, concretos? Olha, há uma discussão no país hoje importante sobre os rumos do governo, né? De alguma maneira, o ciclo aberto pelo presidente Lula em 2003 se encerrou. Qual era a característica principal desse ciclo? O que fez o governo petista nesses 12 anos? Fundamentalmente, colocou os pobres no orçamento do Estado. Mudou as prioridades do orçamento. Adotou um conjunto de políticas distributivistas que, ao promover a inclusão social, criaram um gigantesco mercado interno de massas que foi o motor da economia e do desenvolvimento nesses 12 anos. O problema é que esse tipo de política de reorientação de orçamento, ela se esgota, especialmente num clima de baixo crescimento da economia. A partir de um determinado momento, para você conseguir continuar financiando políticas distributivistas, para conseguir ampliar o investimento do Estado na economia e continuar com programas que permitem o fortalecimento do mercado interno, você precisa buscar recursos fora do orçamento atual. Isso pressupõe uma discussão que já não é mais uma discussão sem perdas para algum lado, ou seja, você precisa retirar recursos de algum setor da sociedade e repassá-los para outro setor. Isso tem a ver com reforma tributária, com imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre heranças, tabelas de imposto de renda que permitem um maior gravame fiscal sobre os setores mais ricos da população. Você precisa retirar dos mais ricos para continuar financiando a política dos mais pobres, reduzir a taxa de juros. E é um conjunto de políticas que cria muito atrito junto às elites do país. Pois é, Breno, vamos concluir esse raciocínio depois do início do segundo bloco, porque a gente chegou ao final desse primeiro bloco e dentro de mais alguns instantes voltaremos com o segundo bloco do cafenapolitica.com.br com o jornalista Breno Altman. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.
o cafenapolitica.com.br, da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, voltam para este segundo bloco com o jornalista Breno Altman, diretor do site operamundi.com.br. Então, Breno, você estava falando da reação do PT. Como é que está reagindo o PT a todas essas manifestações, eu não digo populares, mas pelo menos que tem rendido o noticiário e tem estado muito presente na mídia? A minha impressão é assim, o PT estava acostumado a ganhar eleições presidenciais e ter um certo fôlego, alguns meses de trégua, antes de voltar à disputa política com as forças de direita. Isso não aconteceu depois das eleições presidenciais. A direita imediatamente retomou uma forte militância antipetista, retomou uma escalada conservadora de amplo espectro, e o PT parece um pouco surpreendido por essa reação e um pouco inerte, né? Como se aquilo não pudesse fazer parte do cenário político. Então, a minha impressão é que o PT, depois de um retesamento muscular fortíssimo na campanha eleitoral, se relaxou e precisa reconstituir suas forças para poder enfrentar essa escalada conservadora que ocupou os espaços políticos nos últimos 45 dias. A iniciativa política, curiosamente, passou para as forças políticas derrotadas nas eleições presidenciais. O PT se encontra numa etapa de defensiva. Pelas denúncias referentes à Operação Lava Jato, pela disputa da presidência da Câmara dos Deputados, pela indicação dos ministros do novo governo, pela discussão programática a respeito de superávit fiscal e política econômica, enfim, há um conjunto de temas nos quais o PT, nesses últimos 45 dias, se encontra numa situação de defensiva e reorganizando suas forças, na minha impressão, para poder retomar o enfrentamento a essa onda conservadora. O Breno, você sabe que, você viu logicamente, que a campanha foi uma campanha suada, né? Uma campanha difícil, porque se congregaram contra o PT e as forças progressistas que o apoiam, que não é só o PT, né? O claro. PT, no caso, né? Porque a gente fala muito no PT, mas tem as forças progressistas também, né? Que estão sustentando o PT, né? Os movimentos sociais, né? Outros setores de esquerda. Outros setores de esquerda. Não só de esquerda, como nacionalistas e populares, né? Porque a esquerda a gente fala assim, mas é muito ampla. Amplo, e tudo. claro. E eu sempre vejo o exemplo latino-americano. Por exemplo, essa questão aí, a gente vê que a Dilma, logo depois da Dilma, veio o Tabaré, né? Que foi eleito com ampla maioria pela Frente Ampla, que é também de esquerda e popular no Uruguai. E antes do Tabaré e da Dilma tinham sido eleitos, né? O Evo Morales, reeleito, o presidente de El Salvador, o Serem, e até da Costa Rica, que é um homem de esquerda também, e o próprio Santos, né? O Juan Manuel Santos, que foi reeleito contra a vontade da CIA e contra a vontade dos Estados Unidos e com o apoio da Venezuela aberto, inclusive. Claro. Então, ali era um embate direita contra ultradireita, né? Mas aí é o seguinte, aí é como fala a Cristina Kirchner, né? Ela, que é uma mulher do confrontacionismo, digamos assim, ela é uma confrontadora, né? A Cristina sai de perto, né? Porque ela realmente é aquele tipo, e tem avançado bastante, né? E dizem que ela é muito popular, mas está com 50%. Claro. Né? Tá. Bom, ela diz o seguinte, temos que respeitar a diversidade, né? Não é através do purismo ideológico que vamos chegar a algum lugar. Então, no caso do Juan Manuel Santos, ele foi muito acolhido agora nessa inauguração da sede da Unasul, lá na metade do mundo, no Equador, e justamente por isso, porque ele está fazendo uma política, né, inclusive de pacificação do país, e de unificação do país, e por isso foi eleito. Bom, você vendo esse quadro todo latino-americano, você fala que realmente o governo, o PT, o governo está parecendo muito inerte, né? Muito sem iniciativa, né? Eu não sei se estão estudando o terreno, né? ou se estão amedrontados, né? O que é muito pior. Né? O que é que sua sensibilidade diz? Olha, eu não diria que são amedrontados. Quer dizer, os principais integrantes do governo, da direção do PT, são homens e mulheres muito experientes e que passaram
por poucas e boas em situações muito mais delicadas até do que a atual. Mas há uma surpresa política. O cálculo, o cenário político mudou e é normal que as forças, quando são surpreendidas por mudanças desse tipo, elas tenham que recalcular o seu posicionamento. Então eu acho que o PT está num momento de recalcular o seu posicionamento e o mesmo vale para o governo da presidente Dilma e o mesmo vale até para o ex-presidente Lula. Quer dizer, é um momento complexo no qual há uma certa aparência de inanição política, de anemia política, mas que corresponde a um recálculo da situação que tem que ser feito rapidamente, porque a escalada conservadora busca ocupar com muita velocidade todos os espaços políticos. Eu queria fazer um comentário, Francisco, importante nessa comparação que a gente está fazendo aqui sobre a América Latina. O Brasil tem uma situação, entre outras razões, uma situação atípica em relação aos seus vizinhos que também vivem experiências progressistas. Aqui é uma dualidade de poderes. Foi eleito um presidente de esquerda, mas o parlamento tem uma avassaladora maioria conservadora. Ou seja, se você calcular o que é esquerda, o que são as forças progressistas e nacionalistas no Congresso, na Câmara dos Deputados do Brasil, dificilmente a gente vai chegar a 130, 140 deputados entre 531. Não é? Essa é uma situação que não viveram nenhuma das demais experiências latino-americanas. Venezuela, Equador, Uruguai, Bolívia, mesmo Argentina. Há uma harmonia entre um presidente de esquerda que possui uma maioria parlamentar de esquerda e, portanto, uma condição de operação política muito mais rígida do que a brasileira. A brasileira tem essa complexidade, uma poderosa dualidade de poder, aliás, como ocorreu em outros momentos da nossa história. O João Goulart tinha o mesmo problema. Getúlio Vargas teve o mesmo problema. E como você resolve esta equação é decisivo para o futuro político do país. Por aí vem a discussão de reforma política, de como a mobilização popular pode influir sobre o Congresso e outros temas que têm a ver com essa questão. Né? Pois é. Aí pode estar também alguma resposta para essa indecisão ou esse acautelamento do PT, né? Principalmente do Lula. A gente se lembra que no auge do mensalão, quer dizer, quando foi denunciado o mensalão, ou eclodiu o mensalão, o Lula também ficou meio que, né, claro, na retranca, né? E ele foi reagindo aos poucos e com o tempo, né, ele... É engraçado, né, o tipo de assimilação, né, de metabolização de crises do Lula. Só que eu acho que, às vezes, se você demorar muito, você acaba sendo atropelado. Claro. Né? Mas eu não sei também. Você que mora em São Paulo e está lá mais perto do Lula, como é que você está vendo aí o Lula, essa reação dele que está muito calado? O Lula, ele tem em geral, não é sempre, mas em geral, ele costuma ter um comportamento semelhante à tática que Muhammad Ali aplicou contra o George Foreman na famosa luta pelo título mundial de boxe em 74 no Zaire. Foreman era um lutador muito mais vigoroso fisicamente, muito mais jovem que Muhammad Ali. Muhammad Ali sabia que não podia enfrentá-lo de igual para igual. E Muhammad Ali aplicou àquela luta no Zaire uma tática própria do judô. Ou seja, se colocar numa situação defensiva e buscar o esgotamento do adversário na tentativa de atacá-lo. Para atacar o adversário no momento em que este já estivesse cansado e debilitado. Quem assistiu àquela luta lembrará que no 8º assalto, o Foreman já com os braços cansados de tanto bater e não achar o Muhammad Ali, é nocauteado pelo Muhammad Ali. De alguma maneira, o Lula funciona dessa maneira, ou seja, ele costuma recuar em situações de crise, tanto para analisar o cenário, quanto para verificar quais são as cartas que o adversário tem nas mãos, ou seja, até onde o inimigo está disposto a ir e quais as forças com as quais ele conta, para organizar a contraofensiva ciente da disposição do tabuleiro do outro lado. É uma tática, outros têm outro tipo de tática. O Chaves era o oposto, não é? O Chaves era um napoleônico, não é? O Lula é um russo. Atacava pelos flancos, né? O Chaves atacava com muita agressividade, imediatamente após um cenário de crise estar instalado. O Lula talvez imite a tática dos russos contra o Napoleão, que recuaram até enfraquecer as forças napoleônicas e derrotá-las. Não é?
São diferentes maneiras de abordar as situações de crise política. A do Lula é mais parecida com a tática dos russos contra o Napoleão ou com a tática do Muhammad Ali contra o George Foreman, em geral. Às vezes o Lula opera de outro jeito, mas em geral costuma operar com essas referências, na minha impressão, né? Agora você falou também nessa questão do Congresso, né? A maioria conservadora, né? Ela foi muito tonificada nessa eleição, né? Você falou em torno de 140, né? O número de deputados nacionalistas e progressistas, né? Mas de qualquer maneira a gente sabe que o fisiologismo também funciona, claro. E daí a razão também, né? Dos escândalos, né? Dos escândalos claro. estatais, da Petrobras e de tudo, que justamente é feito para, no final das contas, para comprar políticos, claro. né? E isso ocorre em todo mundo, não é só aqui no Brasil. Claro, evidente. Então, o Lula também entrou com a minoria, com a maioria muito fraca, né? Digamos assim, não era nem maioria no parlamento, quer dizer, em 2002, 2003, quando ele chegou ao governo, né? Depois é que ele foi armando, né, as coligações, a coalizão, e acabou vencendo, né, pelo cansaço e também ganhou muitas votações importantes. Perdeu aquela da CPMF, que foi uma tragédia. Claro, né? Que o custo financeiro é gigante. E outra coisa aí que pode ser restabelecida agora com muita pressão popular. Basta restabelecer a CPMF, acabou a necessidade de ajuste fiscal. De ajuste fiscal. O superávit primário que o Joaquim Levy propõe de 1,2 daria aproximadamente para o governo federal 67 milhões. O retorno da CPMF dá 70 milhões. 70 bilhões de anos. Pois é, aí você tem um problema do parlamento. Como enfrentar isso, principalmente com esse Congresso todo dominado por forças econômicas. Isso é uma discussão muito pertinente. Quer dizer, a opção preferencial do PT nesses 12 anos foi negociar conforme as regras do jogo. Ou seja, buscar formar, através da negociação, maioria programática dentro do parlamento, que eu difiro de maioria ideológica. Maioria programática é, em torno de determinados acordos de interesse do governo, construir alianças. Isso não significa dizer que essas alianças defendam o mesmo projeto de país, que não defendem, porque há, de fato, uma maioria conservadora no Congresso. O Lula raramente acionou, a Dilma também raramente acionou, um outro fator que tem importância em negociações parlamentares, que é a pressão externa à instituição, que aqui no Brasil teve eficácia em vários momentos da nossa história. Vamos nos lembrar que, ainda que não tenha sido aprovada, a emenda das diretas em 84 era também um Congresso avassaladoramente conservador, controlado pela ditadura, e a pressão popular levou quase à vitória de uma emenda que precisava de 2/3 dos votos para ser aprovada. Não é? O Marco Civil da Internet, mais recentemente, havia uma maioria contra a aprovação do Marco Civil, com o PMDB, inclusive, todo contrário àquela regulamentação. Houve muita pressão, ativismo digital, ativismo social, e se quebrou aquela resistência conservadora contra o Marco Civil. Não é? E nós podemos citar vários outros exemplos de que uma pressão de fora para dentro das instituições também tem efeito na formação de maioria parlamentar. Outro bom exemplo, você que cobre Brasília há tanto tempo, é a Constituinte, em 88. A Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo, não porque o Congresso Constituinte de 86 e 88 fosse dos mais avançados, mas porque a pressão popular foi grande e isso provocou alterações institucionais. Esse recurso à pressão externa é fundamental, na minha opinião, numa nova tática do PT e do governo em se relacionar com o parlamento. Então, Breno Altman, nós estamos chegando ao final deste programa, neste segundo bloco. Eu colocaria o microfone, então, à sua disposição para as suas despedidas e também uma análise rápida do que você possa fazer do que não foi aqui abordado nas minhas perguntas. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, que é sempre importante dialogarmos sobre os problemas políticos do país e da América Latina, e deixar aqui registrado minha impressão de que nós estamos vivendo um momento decisivo desse ciclo aberto em 2003. É um momento de definições para os dois grandes blocos que disputam a política nacional. Um momento de definição para a direita do que fazer depois da quarta derrota consecutiva e um momento definidor também para a esquerda, para o PT e para os seus aliados, sobre como aprofundar e dar continuidade a esse processo.
Tá, assim nós terminamos esta entrevista com o jornalista Breno Altman, diretor, jornalista, analista brasileiro latino-americano do site operamundi.com.br.